Quero trazer uma mensagem para vocês esta noite. Quero falar sobre prioridades espirituais e o equilíbrio da vida. Vamos ler o texto sagrado do livro de Lucas, no capítulo 10, versos 38 a 42. Não vou ler aqui na minha Bíblia, porque tem uma versão mais na linguagem moderna. Eu vou ler ali na tela. Acompanhe comigo. Você pode acompanhar no telão. Estão vendo? Tá certo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Marta, dona da casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, ativismo. Ativismo gera estresse, porque é serviço demais, é fazer além do normal, além do equilíbrio, além daquilo que nós podemos executar, fora da normalidade. Então, aproximou-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está muito preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Neste texto nós encontramos a história dessas duas irmãs, Marta e Maria. E este texto sagrado de Lucas 10, 38 a 42, nos dá nos traz uma profunda reflexão, ou podemos tirar uma reflexão muito importante dele, para os dias de hoje, para as prioridades nos dias modernos, nos dias de hoje. No tempo da minha infância, da minha juventude, que era uma geração diferente, existia o ativismo, mas não era tão severo como nos dias de hoje. Existiam muitas pessoas que faziam além do normal, sempre existiu, não é? Mas não eram tantas como nos dias de hoje. O estresse existia, mas era um estresse suportável, relativamente bom. Mas não era como nos dias de hoje. As igrejas estavam sempre superlotadas, não eram muitas igrejas. Na minha cidade tinha só uma igreja evangélica. Na cidade de Rosário do Sul, fomos a segunda igreja pentecostal, anos de 1968, quando chegamos lá. A primeira era uma outra igreja tradicional do ramo do pentecostalismo, que já estava instalada naquela cidade, e nós chegamos. Não eram muitas igrejas, mas havia aquela sede muito grande das pessoas em estarem nos locais, no templo, e no nosso caso, nos salões, no ar livre, nos campos de futebol, nos teatros, nos cinemas, aonde nós alugávamos. Havia uma sede muito grande
pessoas vinham de longe, pessoas vinham de outras cidades para ouvir falar de Jesus, para ouvir falar da palavra de Deus. Nos dias de hoje nós temos muito mais igreja, uma multidão de gente. Temos aqui vocês, que são dezenas de pessoas que estão me ouvindo. Temos em casa, eu contei mais ou menos umas 40 pessoas ou 50 pessoas. São quase 20 que aparecem aqui no site. Mas digamos que cada casa tenha 3 pessoas que estão nos assistindo, ou talvez mais, que às vezes não aparece o número aqui, né? Então as pessoas estão se aproximando, mas podemos ver que existem muitas pessoas que já estão cansadas, porque elas estão invertendo as prioridades. E é isso que eu quero falar para vocês. As prioridades nos dias modernos estão sendo invertidas. Primeiro lugar, o meu trabalho. Primeiro lugar, são as minhas coisas. Primeiro lugar, são os meus interesses próprios. Muito trabalho, muitas atividades, muitos estudos, muito dinheiro, muita correria, deslocamento de um lugar para outro, mesmo estando num tempo em que os deslocamentos são rápidos, são ágeis e que o mundo está conectado, mas as pessoas não param, porque o cérebro não para. O cérebro está ocupado com muitas e muitas coisas que são a prioridade das pessoas. E nós temos aqui o caso, então, do texto bíblico de Marta, que recebeu Jesus na sua casa, junto com a sua irmã Maria. Marta representa o fazer, o realizar, as prioridades ou prioridade material. Vamos fazer, vamos investir, vamos fazer mais do que estamos fazendo. Queremos ver o dinheiro, queremos os bens materiais, queremos uma mobiliário melhor para a nossa casa. Queremos um carro melhor, já temos um, mas queremos um melhor. Queremos comprar mais imóveis, queremos ter bens. Se temos bens, queremos ter mais. Queremos nos divertir bastante. Queremos passear, queremos ter tempo para nós, que as pessoas dizem. A nossa prioridade, 1, 2, 3, 4, 5 e vão enumerando. E o cérebro está recebendo as prioridades. A nossa mente está assimilando as prioridades. Mas às vezes, prioridades erradas. Que era o caso de Marta. Ela tinha a melhor oportunidade na sua vida, receber um hóspede que muitos gostariam de ter recebido, que era Jesus. Nós temos a melhor prioridade da nossa vida. Eu tive a melhor prioridade da minha vida, conhecer Jesus com 16 anos de idade, e Jesus se tornou a minha prioridade número 1. Naquele tempo, e em todos os tempos que eu vivi, em todas as eras que eu vivi, em todos os séculos, os momentos que eu vivi, sempre foi a minha prioridade. Ele sempre foi a minha prioridade. Jesus, igreja, Jesus. Um pastor contemporâneo meu disse: eu sou igrejeiro. Eu fiquei pensando na palavra igrejeiro, será que está certo? E ele está certo, nós gostamos de igreja. Estou para fazer uma série de palestras, um seminário sobre avivamento espiritual, avivamento numa igreja de uma denominação co-irmã da nossa. E o pastor disse: tu vai pregar, Milton, na sexta, na minha região, na sexta numa igreja, no sábado na outra e domingo na outra. Ele tem 3 igrejas, 1, 2 e 3 de maio.
Aí eu fiquei pensando, puxa vida, será que eu vou, será que não vou? Eu falei para o pastor Marcos, eu queria estar aqui na sexta-feira, que é o dia primeiro, que é o dia da vigília. Fui o primeiro, levantei a mão, eu digo, concordo, 100% que precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos priorizar esse tempo na casa do Senhor, juntos na casa de Deus. Não que não tenhamos nosso tempo, eu disse que Jesus é minha prioridade e que gosto da casa de Deus, e vou provar isso para vocês. Eu falei para o Marcos, o pastor disse para mim, pastor Milton, nós vamos terminar sábado de manhã. Aí me veio na cabeça, termino o culto, almoço, para casa, para participar do culto domingo. Falei para o Marcos, não se preocupe, fica bem tranquilo, pai, fica bem tranquilo. Mas eu quero estar, porque domingo também é o dia da Santa Ceia. Mas eu não venho na igreja, não priorizo só a Santa Ceia, eu priorizo o Senhor. Eu não priorizo os bancos, eu não priorizo o Senhor aqui, estar com os irmãos, estar congregando, estar participando das coisas de Deus. Porque eu tive a melhor oportunidade da minha vida de conhecer esse lugar, de conhecer Jesus, de seguir a Jesus. E hoje tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu agradeço por ter priorizado Jesus na minha vida. Mas Maria, ela tinha outra prioridade de Marta. Marta queria trabalhar, a prioridade dela era o trabalho. Ela estava ocupada, servindo, cuidando dos detalhes, preocupada com fazer o melhor para Jesus. Essa é a preocupação dela. Quero fazer tudo, quero ter todas as coisas, quero ter tudo arrumadinho, tudo certinho, e eu vou aproveitar o tempo para fazer o melhor para Jesus. Ela pensava, né? Era a prioridade dela, fazer uma melhor comida para Ele, dar uma melhor hospedagem para Ele, o melhor que eu puder, e vou trabalhar para fazer isso. Ela estava certa ou errada? Diríamos que estava certa. Não é errado servir, não é errado fazermos as coisas, não é errado cuidar da nossa casa, não é errado cuidar dos nossos interesses, cuidar do nosso dinheiro, cuidar dos nossos planejamentos financeiros, cuidar dos nossos amigos, cuidar dos nossos lazeres, planejar até férias. Não é nada errado, mas não pode ser a nossa prioridade. Isso para mim não foi a minha prioridade. A prioridade de Marta era esta. Isso diz muito com os dias que estamos vivendo. Por incrível que pareça, até no meio cristão. Parece que Jesus, a igreja, as coisas de Deus, não é tudo para nós. Não faz parte da cabeça, do topo dessa lista de prioridades nossas. Mas no caso de Maria foi diferente. Jesus chegou e elas o receberam carinhosamente. E Maria disse: agora chegou a minha vez. Eu tenho a melhor oportunidade de ouvir, de aprender de Jesus. Eu vou me assentar nos seus pés e quero aprender dele. Eu estava fazendo uma palestra numa cidade aqui no Rio Grande do Sul. Estava pregando domingo pela manhã, uma palestra para os líderes da igreja e para os pastores. E um pastor de uma outra cidade participou da palestra. Ele estava palestrando numa cidade perto de onde eu estava. Ele disse: vou lá ouvir o pastor. O pastor gosta de ouvir outros pastores, né? Ele foi e no final se identificou e disse: olha, eu gostei muito da sua palestra, pastor Milton. Vou dizer para o Senhor, nós almoçamos juntos. Se eu tivesse ouvido a sua palestra há 10 anos atrás, eu não estaria na situação que estou hoje. Eu estou muito doente, saí do hospital, estou muito doente para vir fazer essa palestra, nem poderia ter vindo. E eu olhei para ele estava enorme assim, irmãos, muito obeso.
E eu falei sobre o autocuidado. Aí fiquei pensando, como é bom quando nós ouvimos alguém, quando nós paramos para ouvir. E como é triste quando nós deixamos de ouvir, quando achamos que sabemos tudo, por mais que nós saibamos, porque nós sabemos muita coisa, né, irmãos? Mas como isso é triste, como isso pode ser prejudicial para nós. Eu não sei como é que aquele senhor está vivendo agora, não sei se ele melhorou, não sei se ele ficou curado, mas ele estava muito mal. Quando terminei a palestra ontem em Gramado, também falando para os pastores, foi muito importante. Aí no final, um pastor disse assim: pastor, eu tenho todos, um pastor com a sua esposa, eu tenho todos esses sinais de doenças, de estresse na minha vida, todos esses que o senhor falou, e eu estou sendo tratado por psiquiatra, estou assim, 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 assim. E eu pensei, como é bom quando nós ouvimos, quando nós nos debruçamos para ouvir, para aprender, para receber, isso enriquece a nossa vida, isso nos dá uma orientação singular, isso traz novos horizontes para a nossa vida, para continuarmos vivendo esta bela, esta linda, esta expressiva vida que nós recebemos para viver aqui na terra, e muito melhor se tornou depois que conhecemos a Jesus. Vocês concordam comigo? Faz sentido para vocês ou não? Maria disse: eu não quero fazer mais nada agora, deixo tudo de lado para me assentar com Jesus. Eu quero conversar com Ele. Eu chamo disso, irmãos, uma mentoria divina. Se Jesus estivesse pregando para a multidão, ela receberia, mas não era tão importante como ficar sós com Ele. Às vezes em casa podemos até receber, mas não é tão importante quando ficamos a sós com Deus. Pode ser no nosso lar, sim, pode ser na igreja, em qualquer lugar. Mas nós precisamos deste momento, nós como seres humanos, distanciados de Deus, às vezes agredidos pelo pecado, açoitados, feridos pelo pecado, precisamos estar aos pés de Jesus, que é o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, que é tudo para nós, que é o nosso Salvador. Ela disse: este é o meu momento, é a hora mais preciosa da minha vida. E ela ouvia e recebia, esqueceu de tudo. Ao estarmos aos pés de Jesus, nos esquecemos dos problemas, nos esquecemos das dores, nos esquecemos das dificuldades da vida, nos esquecemos de todo rancor, de todo egoísmo, de todo egocentrismo. Quando estamos aos pés de Jesus, nós nos encontramos tão pequeninos como crianças e estamos desejosos de aprender dele. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E ao ouvi-lo, nós nos restabelecemos, nós nos reconstruímos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, teologicamente, porque bebemos da fonte. Jesus disse: eu sou a fonte. Ele disse para a mulher samaritana: aqueles que beberem outras águas, aqueles que ouvirem outras pessoas, vão continuar sempre desejosos a ouvir e nunca vão ser saciados. Agora aqueles que ouvirem de mim vão saciar a sua sede. Esta é a prioridade importante, que foi a prioridade de Maria. Importante, meus amados, que no nosso cérebro nós temos uma região que é chamada o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é o lugar onde nós recebemos, receptores de todas as nossas ideias, todas as nossas emoções, todos os nossos desejos. É a lista que nós temos das nossas prioridades.
aquilo que colocamos aqui. Lembram no início do ano, faço isso, faço aquilo, tudo nós recebemos, o nosso cérebro recebe dessa região pré-frontal, do córtex pré-frontal. E ali nessa região, nós temos uma oportunidade de permitir elaborar as coisas que foram guardadas na região pré-frontal, no córtex pré-frontal do nosso cérebro, porque essa região não vai abrigar sempre esses projetos, esses planos. Ela transmite para outra região, e a outra região é o hipocampo, fica mais atrás, mais aqui no centro do cérebro, nessa região, que é onde nós guardamos aquilo que nós elaboramos. Foi aquela prioridade que eu guardei aqui, de Jesus ser o tudo para mim, meu único e suficiente Salvador pessoal. Eu iria segui-lo todos os dias da minha vida, acontecesse o que acontecesse. A minha aliança foi feita com Ele e foi registrada no tórax, melhor dizendo, no córtex, melhor dizendo, no hipocampo. Saiu do córtex pré-frontal e ficou gravada, registrada no hipocampo. Está registrada lá. Eu depois passei por muitos estudos e por bancos universitários, e sempre havia a contradição da doutrina de Jesus, da mensagem, dos princípios judaicos ou judaicos cristãos. Só que isso estava e está lá no córtex pré-frontal. Ninguém iria tirar de lá, porque foi o Espírito Santo que levou para lá. Eu permiti que o Espírito Santo gravasse na minha mente esta crença minha. Esta crença direciona a minha vida, este princípio direciona a minha vida, e hoje eu quero estar com aquele que é o número 1 na minha vida. Se todos me abandonarem, uma vez todo mundo me abandonou, eu senti que Jesus dizia assim: eu estou contigo, estamos juntos, eu estou ao teu lado. Nos momentos de maiores perigos, nos momentos que o meu estresse foi lá em cima, cortisol foi demais, e um estresse tão grande que o coração batia e o medo chegava, eu disse: Jesus está comigo, eu não vou temer mal algum. Um momento que eu estava no hospital, à beira da morte, e que o médico disse: Milton, está muito difícil. Houve uma sutura na tua cirurgia. Ele disse: agora, tu não vai te alimentar por via oral, até que o teu intestino cicatrize, até que restabeleça, até que o teu organismo reaja e tu fique bom. Eu disse: quanto tempo? Eu não sei, talvez uns 15 dias. E eu dizia: meu amigo está comigo. Eu sei que tem muita gente orando, minha família, todo mundo, mas eu sei que Jesus está comigo aqui. É só eu e o médico ali. E ele dizia: vamos orar, Milton. Ele era cristão. Vamos rezar. Ele era cristão católico. Vamos rezar. Eu disse: eu estou com Jesus. E eu não senti medo nenhum, não senti pavor nenhum, não senti desespero nenhum, não senti desânimo nenhum. Eu digo: estou com Jesus. Sempre, 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 em qualquer momento. E aí no 15º dia diz ele assim: Milton, está cicatrizado, vamos desmamar agora desses aparelhos aí, tu vai começar a te alimentar via oral. Primeiro lanchinho que eu tomei, José, eu chorei olhando para aquela xícara, né? 15 dias, meu Deus, nunca tinha passado por isso. E que tomei também o café, eu disse: que coisa maravilhosa, como Deus é bom. Maria estava aos pés do Senhor, e ela estava embevecida com a presença de Deus,
Ela sabia que aquilo geraria força nela para suportar os dias difíceis que viriam, as tormentas que viriam, os vendavais que viriam, os intempéries que viriam. Ela estaria forte. Eu venci o mundo, disse Jesus. Não temas, eu venci o mundo. Ele queria dizer, não tema, eu estou com vocês, eu venci. Eu não estou morto. E ela se sentia fortalecida aos pés de Jesus, aprendendo dele. E quando aproveitamos esta ímpar oportunidade, nós começamos a crescer, irmãos. Saímos do usual, do habitual, e começamos a crescer muito mais do que a ciência cresce. Começamos a descobrir coisas tremendas e gloriosas, muito mais do que a invenção humana pode alcançar, a mente humana pode alcançar. Diz a Bíblia que Deus faz mais do que o homem imagina. Deus realiza obra extraordinária, muito mais do que possamos imaginar. Nós temos imaginações férteis. Nós sabemos muita coisa, aprendemos muita coisa, porque nós aprendemos, nós lemos, nós ouvimos. Agora, estar aos pés do Senhor, nós recebemos coisas que ninguém ouviu ainda, que ninguém recebeu ainda, que Deus tem revelado para nós, e só somos revelados, identificados, sabedores dessas coisas, quando temos a nossa prioridade aos pés de Jesus, ou quando damos a oportunidade para nós mesmos, quando nos permitimos ficar aos pés do Senhor. As demais coisas, disse Jesus, por que vocês estão tão preocupados com as coisas aqui da terra? Comer, vestir, vestido, roupa, sapatos, alimentos. Por que vocês estão muito preocupados? Vocês correm só atrás disso aí. Isso é a prioridade de vocês? A prioridade de vocês é só o divertimento, é só a boa vida? A prioridade de vocês é só a saúde física? Um dia vocês vão adoecer. A prioridade de vocês é só o lar de vocês? Um dia vocês vão ficar sozinhos. Os filhos de vocês, prioridade número 1. Amanhã depois eles vão casar e vão para suas casas. Você vai ficar sozinho com a tua esposa. E um dia ela vai morrer, ou ele vai morrer, e tu vai ficar sozinho. Qual é a prioridade? Pois a nossa prioridade é com Jesus, irmãos. Eu hoje recebi uma mensagem de uma pessoa, em um lugar longe daqui, e disse, olha, ora por mim, Milton, só Jesus. O marido dessa pessoa tem 104 anos. Que dificuldade estou passando. Que dificuldade. Mas ela disse, estou forte com Jesus. Se é o plano de Deus isto, de eu cuidar dessa pessoa, eu estou aqui para cuidar. Eu não vou desistir. Eu estou feliz porque estou servindo a Jesus. Imagina, irmãos, as coisas hoje parecem tão boas, mas amanhã não sabemos como elas serão. Agora, quando temos o nosso alicerce, a nossa base, Jesus, o nosso alvo, Jesus, Ele é tudo para nós, as coisas se tornarão mais fáceis quando somos novos, quando somos adultos, quando somos velhos e quando nós partirmos desta terra, porque nós não morreremos eternamente. Ouvir Jesus, aprender dele é a melhor coisa. Aprendei de mim, disse ele, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É o descanso que encontramos aos pés dele. Muita gente cansada, muita gente estressada, muita gente desanimada da vida. Os problemas são maiores do que a sua capacidade de resolvê-los. Quando se encontram e se dão o prazer, o direito, o luxo de se assentar aos pés de Jesus e dizer assim, agora sim, é o meu tempo, agora é o meu tempo, não vou me preocupar com nada, agora sou eu e Jesus, quero ouvir dele, e a partir daquele momento, a sua vida, começa a crescer, algo glorioso, maravilhoso começa a acontecer, e você disse, valeu a pena eu ter me aproximado mais de Jesus, valeu a pena eu ser mais íntimo de Jesus, valeu a pena eu crer mais em Jesus, valeu a pena eu me negar a mim mesmo, e tomar a minha cruz e seguir a Jesus, valeu a pena a prioridade pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, as demais coisas cessam, as demais coisas ficam aqui, mas Jesus vai comigo, mesmo quando eu partir, eu irei com Ele, Ele comigo, e estaremos para sempre, nunca mais nos separaremos.
Quero perguntar para você, qual é a sua prioridade? O que tem ocupado o centro da sua vida? São as coisas dessa vida? São os seus problemas? Já disse, são problemas, né? As coisas aqui são muito problemáticas. Ou é Jesus? O seu córtex frontal ainda não decidiu para mandar lá para o hipocampo a sua crença em Jesus? Crença mesmo, Jesus, Jesus. E quando nós decidimos e optamos por Jesus, aí, irmão, as coisas de Deus, elas são prioridades dentro dessa prioridade maior. Tudo para nós está relacionado com a prioridade maior, que é servir a Jesus. Hoje eu tenho que ir na igreja. Eu estou lá em Candelária, que eu vou estar no dia 3, né? Mas eu tenho que voltar para Novo Hamburgo, que eu tenho que estar na igreja. Quero estar com os irmãos, quero estar ajudando, quero estar participando. Estaria certo eu ficar? Claro que estaria certo eu ficar. Mas nós vamos além do que nós queremos, porque nós sentimos esse amor tão grande. O amor tão grande é sofredor, o amor grande, verdadeiro, ele é passivo. O amor grande, grandioso, ele é comprometido. Nos comprometemos sem esperarmos troca alguma, recompensa alguma. Servir a Jesus não é esperar recompensa dele, mas é querê-lo, é amá-lo, é viver com ele, é estar aos pés dele e aprender dele, porque ele é o único homem verdadeiramente certo que já viveu nessa terra. Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos ficar em pé e vamos orar. Qual é a sua prioridade? No fim, Marta fazia algo para Jesus. Preste atenção, Marta fazia algo para Jesus. Está na igreja, só fazer algo pela igreja, para Jesus, não é tudo. Eu faço algo pela igreja, eu faço algo pelo pastor, eu faço algo por Jesus. Marta fazia algo por Jesus, e Jesus disse: Marta, 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 por que está preocupada com tantas coisas? Uma coisa só me é necessária. Agora, Maria escolheu. Marta fazia algo por Jesus, certo que diz o texto? Muita coisa, muita comida, quero agradar a Jesus com as coisas que eu vou fazer com as minhas mãos. E Maria o quê? Escolheu estar com Jesus. Escolha estar com Jesus. Escolha sentar-se aos pés dele e senti-lo, ser mais forte. Você pode ser mais forte. Você pode ganhar mais dinheiro, claro que pode. Existem técnicas para isso. Eu sou, inclusive, profissional na arte de fazer as pessoas ganhar mais, né? Que é o coach, eu fiz curso de coach, eu sei que a gente pode, eu sei que você sabe que pode ser um empreendedor e ganhar mais, mas será que é isso, tudo isso que nós queremos? Será que tudo isso é mais importante? O mais importante é a escolha, a prioridade de estar com Jesus. Isto é o melhor que nós podemos fazer, estar com Jesus. Isto vai além de bom. Isto é extraordinário, estar com Jesus. Curva sua cabeça agora. E tem esse momento quando nós estamos louvando. Fique com Jesus, fique aos pés dele, se aproxime mais dele. Decida ser um cristão de fato, um crente de fato, de verdade. Decida se aproximar mais dele, orar mais, ter mais comunhão, senti-lo mais, estar só com ele. Ao se aproximar dele, sinta que você quer essa intimidade com ele, esse relacionamento com ele, esse grande relacionamento com Jesus, verdadeiro. Ele nunca vai te abandonar. Decida isso nas suas palavras, na sua mente, guardado lá no hipocampo, lá no seu cérebro. Sou de Jesus, sou crente, sou do Senhor, eu sigo a Jesus, sigo de verdade, não só de palavras. Sou um cristão que ama Jesus, que honra Jesus e que serve a Jesus. E Jesus vai começar a te abençoar, te dar tudo aquilo que você não tem ainda. Ele fez tudo isso para mim. Todas as coisas o Senhor me deu, mas Ele deu porque me amou. Nunca fiquei incomodando Jesus, quero isso, quero aquilo. Mas Jesus me deu porque eu me aproximei dEle, quero ouvir dEle, quero receber mais dEle. Vamos agora ter esse momento então, na presença dEle.